Que a paz do Senhor Jesus possa estar reinando a Deus no seio do nosso coração. Bom estarmos aqui para compartilhar com vocês mais um resumo da nossa revista, da nossa edição de número 5, da Escola Bíblica Dominical, cuja o tema é a liberdade cristã ameaçada. E nós temos aqui o textual dizendo assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei por firme e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Fomos libertos. Paulo agora vem para falar sobre isso aos Gálatas, preocupado com o que os judaizantes, lembro desde o início da primeira lição, haviam deixado, inserido heresias no meio do povo. E Paulo mostra que nós fomos libertos por Cristo, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Fomos libertos, não devemos voltar mais ao jugo da escravidão, não devemos estar mais debaixo da lei. Verdade prática diz assim: a verdadeira liberdade em Cristo não deve ser confundida com a libertinagem ou liberdade para viver na prática do pecado. Já fomos livres, libertos do pecado para servir para Deus. Aí nós temos nessa lição que fala sobre a liberdade cristã ameaçada, 3 objetivos. O primeiro objetivo é celebrar a liberdade que temos em Cristo. Segundo, discernir que a liberdade não pode ser um pretexto para ter uma vida de pecado. Segundo, diferenciar as obras da carne com o fruto do Espírito. Então nós temos aqui na nossa lição 3 tópicos, que o nosso comentarista colocou para nós estudarmos melhor o capítulo 5 de Gálatas, e nós temos 3 tópicos em discussão com 3 subtópicos cada um, e depois nós vamos encerrar, claro, na aplicação pessoal. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, quando Paulo fala sobre a liberdade em Cristo, não é liberdade para o pecado, é liberdade. Por que estava ameaçada? Porque os irmãos judaizantes já queriam implantar essas heresias ali nos irmãos da Galáxia, e eles estavam querendo agora voltar à prática, a viver debaixo do jugo da lei. Então, em tantas outras coisas que Paulo mostra nesse capítulo, que vai falar sobre as obras da carne, que vai falar sobre o fruto do Espírito, vai mostrar como é que elas agem na vida das pessoas, daqueles que estão sendo guiados pela carne, claro. As obras da carne vão se manifestar, e aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito, as obras, ou o fruto do Espírito, não os frutos, é singular, é o fruto do Espírito, vai agir na nossa vida. Então, nós fomos libertos por Cristo para viver uma vida plena, uma vida de acordo com a palavra. Vamos lá? Então, nós já estamos aqui na nossa introdução, compartilhando com você, professor, com você, pastor, até então, para lhe ajudar. Isso aqui é um resumo. O nosso primeiro tópico da nossa lição fala: libertos para a liberdade. Olha aí. Paulo enfatiza que fomos libertos para sermos livres. Livres do pecado. Fomos libertos do pecado e livres para servir a Deus. Tá? Parece uma redundância, mas no sentido espiritual não é. Por quê? Porque fomos libertos do pecado para vivermos livres para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver aqui no nosso primeiro subtópico, libertos para a liberdade. Nosso primeiro tópico diz assim: éramos escravos. No verso 1 do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Quando Paulo diz assim, éramos escravos, ele está dizendo que aponta para a nossa condição humana antes de Cristo, antes de conhecermos a Jesus. Estava dizendo para os irmãos da Galácia: olha, antes vocês eram escravos, nós éramos escravos. A gente coloca no meio, ele se coloca dentro e traz para ele, porque eles éramos, ou seja, um conjunto, todos nós
estamos juntos, nós éramos escravos. Ou seja, antes de conhecer o Senhor Jesus, a lei, por exemplo, escravizava Paulo. Como eu não sou judeu e nem você, o pecado, as obras da carne, né, nos escravizavam, o pecado nos escravizava e nós praticávamos através do nosso corpo as obras da carne. Então, nós éramos escravos antes de conhecer a Jesus. Então, nós éramos controlados, ou seja, pelo pecado, pela força da lei, né? E tantas outras coisas no mundo espiritual que nós éramos escravizados. Ele disse, mas Cristo, foi Cristo quem nos libertou. A mensagem central aqui é que Jesus nos libertou do jugo da escravidão, de onde éramos escravos. O Senhor foi lá e nos tirou, e nos libertou. Ele nos chamou do jugo, daquilo que nós estávamos praticando, que nos escravizávamos. Como escravos, nós vivemos fora, distante de Deus. Ele foi e nos trouxe. Cristo nos libertou, nos oferecendo uma liberdade espiritual e a possibilidade de vivermos agora uma vida plena com Deus. Passamos agora a ser livres. Aí o versículo continua, diz, portanto, permanecei firmes, ou seja, ele está exortando aqui a nós não nos deixarmos ceder pelas tentações, não deixarmos ceder pelas tentações ou regras que possam comprometer a nossa liberdade, a liberdade que recebemos em Cristo Jesus. E não é fácil. Vamos estar mostrando para vocês a nossa luta diária. Então Paulo diz, permaneceis firmes. Vocês foram libertos, agora permanecem firmes. Ele diz assim, e não tornem a voltar novamente, olha o que diz o texto, novamente ao jugo da escravidão. Ou seja, a ser escravo novamente, Paulo está dizendo. Este ponto enfatiza a importância de não voltar às práticas antes que nos mantínhamos escravos. Então, entenda isso. Paulo está dizendo para eles que vocês não podem voltar mais, permanecer firme na vocação que a gente foi chamado. Fomos chamados por Deus, libertos por Jesus. Não podemos voltar a sermos escravos. Esse verso 1, quando a gente contextualiza, ele serve como lembrete da liberdade que Cristo nos concede. E também a importância de permanecer firme nessa liberdade, sem se deixar de submeter aos novos jugos da escravidão. Ei, somos livres. Passe para o seu algum dia, somos livres para ser libertos, para servir ao Senhor, né? Para viver uma vida plena com Deus, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Segundo subtópico, diz assim, legalismo é voltar à escravidão. De novo, testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, libertar-se do jugo da lei. A circuncisão é a busca pela justificação pelas obras da lei, em vez da fé em Cristo. Não são considerados como um retorno ao jugo da escravidão. Então, quem se circuncida, quem se torna judeu, quem quer entrar pelo jugo, pela lei, pelas normas e regras da lei, Paulo está dizendo agora você vai ter que cumprir toda a lei. Você não pode tirar um tio da lei. Se você entrou pelo processo da lei, você vai ter que cumprir toda a lei. Porque a lei de Moisés era um conjunto de regras, era um conjunto de normas e prescrições que os judeus tinham que cumprir. Não podia errar uma. Então, se você se circuncidou, Paulo estava dizendo, você é obrigado a cumprir toda a lei. Então, Paulo argumenta que se os gálatas se submeterem à circuncisão, também estarão comprometidos de cumprir toda a lei. E Paulo sabe, Paulo era conhecedor da lei, ele foi liberto, ele sabia que não tem como, o único que praticou a lei completa foi Jesus. Os gálatas já haviam sido libertos, então não podiam mais voltar, não podiam mais estar namorando, não podiam mais estar flertando com o legalismo, né, judaico. Então veja bem, aí o terceiro subtópico diz, legalismo é decair da graça. De Cristo
desligaste. Vós procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Ou seja, o que é o legalismo, pastor? O legalismo é a crença de que a observância da lei, seja ela religiosa ou moral, é a chave para a salvação, para ganhar o favor de Deus. Era isso. Era isso que era o legalismo, era a crença que se observar a lei, eu vou estar agradando a Deus. É uma forma de tentar alcançar a justiça própria, o esforço próprio, em vez de confiar na graça de Deus. Então, as pessoas não. É isso que é o legalismo, essa crença de que se eu fizer a coisa, observar a lei, seja ela religiosa ou moral, eu vou estar ganhando o favor de Deus. Aí Paulo diz, você vai decair da graça. Quando Paulo usa essa decair da graça, ele está dizendo, indica uma separação do relacionamento com Cristo e um abandono da graça, que é o dom de Deus oferecido através de Jesus Cristo. Então, você acabou de perder a graça, decaiu da graça, do evangelho da graça, porque você está entrando por um outro evangelho, você está entrando por uma nova crença. O legalismo é uma crença de que você vai fazer, cumprir a lei, você está agradando a Deus. Aí você está saindo da graça, você está saindo da fé, que a nossa fé, quem pode te libertar do pecado, quem pode nos salvar, é só a nossa fé em Cristo Jesus. É o evangelho da graça. Então Paulo está dizendo, vocês estão caindo da graça. É isso que Paulo está falando aqui. O fundamento do evangelho da graça é que a morte expiatória de Cristo é suficiente para nossa justificação diante de Deus. Foi um sacrifício de Jesus. Eu não preciso cumprir a lei. Eu não preciso cumprir normas e regras da lei judaica. Não, querido. Cristo se tornou um sacrifício por nós. Cumpriu toda a lei por mim e por você. E é isso que Paulo está dizendo aos irmãos da Judéia. Agora tem outra coisa no verso 9 do capítulo 5, que ele diz assim que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então ele usa essa figura de fermento para demonstrar aos Gálatas que os ensinamentos legalistas eram uma heresia agressiva a Deus. Por isso a preocupação de Paulo contra essa liberdade que estava sendo ameaçada. Um pouquinho de fermento vai levedar toda uma massa. Então, o que eles deixaram ali parece tão simples, inocente, né? Ele vem assim, uma astúcia que tem, mas assim, eu digo assim, que veio tão sorrateiramente, que ele disse, não, você cumpre a lei, tá? Não é só o evangelho da fé, mas o cumprimento da lei também vai fazer parte da salvação. Interessante, né? Você faz um adendo a isso, traz para cá, para a lei, para a graça junto com a lei, e você vai ser salvo. Olha, querido, isso aqui é um cuidado que nós temos que ter. Devemos estar atentos para que as pequenas coisas, né, não nos roubem a nossa comunhão com Deus. Se apegue à palavra, se apegue àquilo que você aprendeu e você vai poder refutar essas heresias que chegam e que estão chegando diante de nós. Então, esse primeiro tópico da nossa lição, liberto para a liberdade, nós fomos libertos sim, porque nós éramos escravos, fomos libertos do pecado, somos livres para servir a Deus. O legalismo, ele não pode nos escravizar de novo, nós fomos libertos da lei, né? E não viver debaixo de um legalismo desse, que a gente pode perder a graça de Deus. Fomos libertos para a liberdade. Segundo tópico da nossa lição, e aí Paulo agora fala da liberdade, agora que nós temos, para fazer o bem. Não para viver pecando, mas para viver o bem. A cristão que pensa que está livre da lei não é viver sem nenhum tipo de limite. Para tudo tem um limite. Aqui Paulo instrui quanto o relacionamento da liberdade cristã e a santidade. O evangelho do reino jamais produz escravidão em nenhum sentido, mas apresenta um inequívoco chamamento da graça para a verdadeira liberdade. A liberdade cristã não é uma licença para pecar, não é não, mas liberdade de consciência
para fazer o que é certo, para fazer o que é correto. Por isso está aí, liberdade para fazer o bem. Primeiro subtópico diz assim: liberdade cristã não é pecar. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A liberdade cristã não é autorização, mais uma vez, para pecar. Não podemos usar como pretexto para servir a nossa natureza pecaminosa. Ser cristão não significa simplesmente viver livre das leis, de leis e obrigações, mas significa servir Deus através do nosso comportamento. E não viver de qualquer maneira. É um viver correto, é um viver bem, é uma comunhão que eu digo, plena diante de Deus. Essa é a liberdade que nós temos para servir a Deus, não para pecar, não ser guiado pela nossa natureza carnal, mas sim um viver digno de um servo ou de uma serva de Deus. Em outras palavras, precisamos renunciar os nossos desejos mundanos ou carnais e buscar a viver de acordo com os desejos de Deus. O que é isso? Isso significa viver do modo de glorificar a Deus e servir ao próximo, e não simplesmente satisfazer os nossos desejos pessoais. Liberdade cristã não é pecar. Liberdade cristã é servir a Deus corretamente, um servir pleno diante de Deus. Segundo subtópico da nossa lição, que estamos falando da liberdade, para o bem, o segundo subtópico diz assim: liberdade cristã é fraternidade, ou seja, liberdade cristã é amor. Antes serve uns dos outros pelo amor. O amor ele deve ser praticado na sua essência, tá? Tanto no sentido vertical em relação a Deus, como horizontal, tanto no sentido vertical, vertical entre nós e Deus, e horizontal entre o nosso próximo, tá? Então, esse é o sentido do amor, o termômetro que mede a intensidade do nosso amor a Deus. Qual é? É a disponibilidade em bem servir. Não importa quem seja, é a nossa disponibilidade de servir a Deus e ao próximo, não importa quem seja. Um cristão verdadeiramente livre considera-se servo dos seus irmãos. Servir cristã, liberdade cristã é fraternidade, é servir em amor. É servir em amor. A liberdade não é autorização para ignorar a lei, não. Porque o cumprimento da lei, sabe qual é? É o amor. E Jesus pega e resume a lei, os mandamentos em 2. Ele diz assim, olha só, ele resumiu: amarás o teu Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22, 37 a 40, você vai estar. Então perceba que, amando a Deus sobre todas as coisas, você está cumprindo 4 leis. 4 você já cumpre, 4 mandamentos aí, tá? E amando o seu próximo como a ti mesmo, você estará cumprindo as demais leis, que são referentes aos relacionamentos ao próximo. E por isso Jesus resumiu em 2. Então, porque Paulo disse amar ao próximo seja o cumprimento de toda a lei? Porque Deus escolheu ser amado no seu próximo. Opa! Olha aí, professor, coloque isso para o seu aluno. Por que Paulo disse que amar o próximo é o cumprimento de toda a lei? Porque Deus escolheu o seu próximo para ser amado. É através dele.
Você não pode dizer que ama a Deus se não ama seu irmão que está vendo. Deus escolheu. Pastor, mas é muito difícil. Mas Deus escolheu o próximo e colocou bem próximo de você, para ele ser amado através do seu próximo. Entenda isso. Oh, que mistério maravilhoso. Dizer que eu amo a Deus é fácil. Ninguém pode provar isso, ao contrário, você está dizendo. Mas amar o próximo é preciso esforço, é preciso prática. Então, logo, a liberdade cristã é fraternidade. A liberdade cristã se resume em amor. Então a liberdade cristã ela vai muito além da lei. Porque toda lei se cumpre em um só preceito. Foi o que nós falamos agora. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus, teu coração, o próximo como a ti mesmo, o próximo como a ti mesmo. Então, essa é a liberdade que nós temos. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amar o teu próximo. E isso Jesus falou, 2 mandamentos. E ele colocou o próximo para ser amado através dele, para você amar a Deus através do seu próximo. Pense nisso. Talvez você não tenha nem pensado nisso, né? Mas o teu próximo Deus colocou para você amar a Deus, tá? O próximo como a ti mesmo. Então, aqui está o nosso segundo tópico, o terceiro subtópico. Então, liberdade para fazer o bem. E eu vou fazer o bem para quem? Para o meu próximo. Eu não posso amar a Deus que eu não estou vendo, se eu não amo o meu próximo que eu estou vendo. É que a Bíblia diz: como é que tu pode amar a Deus que não vê, se tu não ama quem você está vendo? E Deus colocou o próximo, bem próximo de você, para ser amado, para Deus ser amado através dele. Isso é um ensinamento muito grande para nós, para trazer isso para a nossa vida, tá bom? Para a nossa vida cristã, para o nosso viver diário. Então, nós fomos libertos para fazer o quê? Para fazer o bem. Essa é a nossa liberdade. Respirar e eu estou bem com Deus e com o meu próximo. Isso é importante, querido. É a nossa caminhada, é ser cristão, é viver em liberdade, porque Cristo nos libertou. Glória seja dado o nome do Senhor. E o terceiro tópico da nossa lição fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Olha aí. Paulo vai falar aqui a diferença deles. Eu quero compartilhar bastante isso com você, sobre a diferença do viver dentro das obras da carne e viver, né, produzindo o fruto do Espírito. Vamos lá. A vida cristã é um campo de batalha. Trava-se nesse campo uma guerra sem trégua entre a carne e o Espírito. É uma guerra diária, é uma batalha diária. Então a nossa vida cristã é assim, é um campo de batalha, tá? Então essa guerra é travada diariamente. O Espírito e a carne têm desejos diferentes, e é isso que gera esse conflito. Não dá para associar os dois, não dá para viver os dois juntos. Mas pastor, eu tenho essa natureza adâmica, mas também eu tenho essa natureza divina. Então é um conflito, porque o viver diário, né, através do Espírito Santo, ele quer te levar uma vida de santidade, de fidelidade, de honestidade, mas aqui o viver carnal quer te levar ao pecado, te levar à prostituição e tantas outras coisas que a gente vai ver aqui. Então há uma batalha muito grande. Eu sempre digo o seguinte, deixa eu falar para você, você pode até passar para o seu aluno, que nós passamos a ter, nós tínhamos, antes de conhecer Jesus, nós tínhamos uma natureza que era a natureza adâmica ou carnal. Quando aceitamos Jesus, passamos a ter uma nova natureza, que é a natureza do Espírito Santo. Nós fomos regenerados, recebemos uma nova natureza. Mas a natureza velha está conosco, a natureza adâmica. Então, era sempre batalha entre si. Há uma guerra entre si. Paulo disse: quando eu penso em fazer o que eu quero, eu faço o que não quero. Miserável homem que sou. Ele se expressa até assim. Então, veja, eles lutam entre si. Mas eles lutam, a carne e o espírito, pelo troféu. Sabe qual é o troféu? É o domínio do corpo. É o domínio do corpo. Se a carne ganha, ela leva o corpo para a prostituição, para a mentira, para as obras da carne em geral que a gente vai estudar aqui. Ele leva para esse desejo e longe de Deus. Se o Espírito ganha, ele leva você
a orar, a adorar a Deus, a jejuar, a servir a Deus, a amar o próximo. Veja que há uma diferença. A batalha, o troféu que eles lutam para ter o domínio do corpo. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, produz o fruto do Espírito. Entenda isso. Então, já leve isso para o seu aluno, traga isso para a sua vida. Há uma batalha diária. É uma luta muito grande, não é fácil. Tá certo? Aí vamos lá. Então, como vencer essa batalha, pastor? Essa batalha diária? Aí eu gostei do nosso comentarista, disse, a resposta é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, o cristão deve andar no Espírito para não satisfazer os desejos incontidos da carne. Andar no Espírito é se render ao Espírito Santo de Deus, querido. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Quando os crentes, então, somos nascidos segundo o Espírito, é o Espírito Santo que nos dá a certeza da salvação, é o Espírito Santo que nos capacita para Cristo e a glorificar o nome do Senhor Jesus. É o Espírito Santo. Vamos lá. Primeiro tópico da nossa lição, que esse tópico é para nós aprendermos muitas lições, é andar na carne e andar no Espírito. Já deu uma introdução muito boa aqui, né? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo está falando aqui para nós que devemos deixar o Espírito guiar a nossa vida, porque só assim não vamos fazer a vontade da carne. A carne representa o que somos por natureza, por nascimento natural. A carne simboliza essa natureza que nós herdamos do nosso pai Adão. Nós já, em pecado, eu nasci, disse Davi. E é verdade. Nós nascemos com essa velha natureza, tá? Esse nascimento natural. E o Espírito, que Paulo está dizendo, é que nós nos tornamos pelo novo nascimento. O nascimento do Espírito, o nascimento em Cristo Jesus. A carne tem desejo ardente que nos arrasta para longe de Deus. A carne. Para longe de Deus, pois os impulsos da carne, elas são inimizade contra Deus. O desejo da carne nos leva à morte espiritual, né? Nos leva à concupiscência. Concupiscência é geralmente usada no sentido de ansiar coisas proibidas. A única maneira de triunfar sobre esses apetites carnais, esses desejos carnais, sabe o que é? É andar no Espírito. Escute, se nós alimentarmos a carne, fazendo provisão para ela, fracassaremos irremediavelmente. Porém, entretanto, todavia, se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos esses apetites desenfreados da carne. Por isso é uma batalha diária, é uma luta diária. Alguns gálatas estavam abandonando a liberdade em Cristo e aderindo à escravidão legalista. Outros estavam transformando essa liberdade em licenciosidade. Paulo demonstra que o Espírito e a carne são adversários irreconciliáveis. Como eu falei, não tem como andar junto esses dois. Não tem como, porque são diferentes. São vertentes diferentes em relação a Deus. Está aqui você, está aqui eu. Diga isso para o seu aluno, mostre para ele, somos nós. Mas em nós, como cristão, nós temos o Espírito de Deus, mas nós temos também essa natureza que mora com a gente. Todo descuido pode ser fatal. Toda falta de vigilância pode ser fatal em relação a isso. Cuidado, muito cuidado. Vamos então nos apegar ao Espírito Santo, vamos buscar mais o Senhor, ler mais a sua palavra e nos atentar mais à nossa comunhão com Deus. Segundo subtópico da nossa lição, vamos lá, agora ele fala sobre as obras da carne. Aí vamos lá. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e coisas semelhantes a estas,
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tais coisas praticam. Olha só. Então, Paulo faz aqui uma lista das obras da carne. Segundo o nosso comentarista, é uma realidade em 4 categorias. Paulo faz as obras da carne, as obras da carne. Paulo está falando aqui o que é interessante para nós aprendermos aqui, depois de falar do conflito entre a carne e o espírito na vida do Saulo, o apóstolo Paulo fala agora das obras da carne. A obra da carne é no plural e o fruto do espírito é no singular. As obras da carne têm relação com a nossa velha natureza. O fruto do espírito tem relação com as virtudes que Deus produz em nós e a partir de nós. Vamos lá, as categorias que Paulo coloca aqui em relação à lista, né? Ele faz assim a lista das obras da carne, 4 categorias. Primeiro, ele coloca sobre o pecado na área sexual. Olha aí, diz assim, quais são? A imoralidade sexual, a impureza e a sensualidade. É isso, são 3, né? E a sensualidade é lascívia. Essas 3 palavras são suficientes para mostrar que todas as ofensas ou práticas sexuais, sejam elas públicas ou particulares, naturais ou anormais, entre pessoas casadas ou solteiras, deve ser classificada como obras da carne. Então elas fazem parte das obras da carne e elas estão operando na área sexual. Quando você vai olhar para isso aqui, você vai olhar para uma das formas do amor chamado eros, que é hoje que tem tomado conta da nossa geração, que é o pecado da sensualidade. Entendeu? Isso é obra da carne. Segunda categoria que ele coloca é o pecado chamado pecado religioso, que é a idolatria e feitiçaria. Esses 2 pecados falam de ofensa a Deus, pois são uma perversão ao culto divino, tanto a idolatria como a feitiçaria. O terceiro categoria, ele fala de pecados sociais. São inimizades, porfias, ira, discórdias, dissensões, facções, inveja. Esses 8 pecados envolvem transgressões ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Por isso é o relacionamento com o próximo que nós chamamos de pecados sociais. Olha só, inimizade, por exemplo, é uma atitude mental que provoca afronta a outras pessoas. Porfias e ciúmes refere-se à rivalidade. As iras são acessos de raivas. A discórdia diz respeito às ambições interesseiras e egoístas que criam divisões na igreja, na família, no trabalho, dissensões e facções. O primeiro, por exemplo, sugere divisão, as dissensões. E o segundo, rompimentos, que são facções, causadas por espírito partidário. Aí vem a inveja, por exemplo, a inveja indica rancores e o desejo profundo de ter aquilo que é do outro. Então, é um pecado social, um pecado de relacionamento com o próximo. Aí a 4ª classe vem o pecado pessoais. Preste bem atenção, que fala da bebedice e glutonaria. Esses 2 últimos pecados têm a ver com a intemperância ou o abuso e a falta de domínio próprio na área da comida e da bebida. Veja só, pecados sexuais, pecados religiosos, né? Pecado religiosos que é contra Deus, sociais e pecados pessoais. Paulo não está falando de um ato pecaminoso, mas sim do hábito de pecar. Se tornou um hábito de pecar. Agora, os que tais coisas praticam, Paulo diz assim, Paulo fala com a autoridade dos céus. O que tais coisas praticam, isso é até assustador, mas é uma realidade. Vocês não herdarão o reino de Deus. Porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então, as obras da carne estão aí, né? Produzidas
pela natureza adâmica. São obras que nós praticamos, que nós fazemos. Aí Paulo entra agora, é o terceiro subtópico da nossa lição, o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O apóstolo faz o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Se as obras falam de esforço, o fruto é algo natural. Interessante analisarmos que Paulo não fala de frutos, mas do fruto. Essas 9 virtudes são como que um gomo de um fruto, vamos dizer, de uma laranja. Não podemos ter um gomo e ser desprovido de outro. Não podemos dizer que temos amor, mas não temos essa alegria. Que nós temos alegria, mas que não temos paz. Né? Que nós temos amor, mas eu não tenho a longanimidade, que eu não tenho a fidelidade. Não, elas têm que ser geradas completa. O fruto é um só, com 9 gomos. Tá? E esses gomos faz parte de um fruto. O fruto não pode ser gerado sem um deles, porque não é um fruto completo, não é um fruto em si. Então ele precisa ser gerado completo na minha e na sua vida. As 9 virtudes produzidas em nós pelo Espírito pode ser classificada em 3 áreas. Tá? Vamos lá. 3 áreas, nós colocamos aqui 3 áreas. Tá? Preste bem atenção, 3 áreas. Primeira área, virtude ligada ao nosso relacionamento com Deus. Eu dividi aqui em 3 áreas, tá? Em relação ao fruto do Espírito. Essas virtudes, como é que elas são produzidas? Em 3 áreas. Primeiro, virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Aí entra aí o gomo do amor, da alegria e da paz. Eles funcionam assim. Essas 3 virtudes têm a ver com a nossa relação com Deus. Pois o primeiro amor do cristão é o seu amor para com Deus. Glória a Deus. É o seu amor a Deus. Sua principal alegria, olha aí, é a alegria em Deus. E a sua paz mais profunda é a paz com Deus. Glória a Deus. Claro que tendo o amor a Deus, você vai produzir também o amor ao próximo, a alegria de viver. Mas isso aqui em relação a Deus. Segunda categoria, segunda classe, né? Segunda área que eu coloquei aqui, dividi em 3 áreas. Virtudes ligadas ao nosso relacionamento ao próximo. Aí vem longanimidade, benignidade e bondade. Mais 3 virtudes. Elas devem estar conectadas com a nossa relação com o próximo. Longanimidade é paciência para com aqueles que nos irritam e até nos perseguem. Benignidade é uma questão de disposição, de fazer o bem, se prontificar de fazer o bem. Aí, bondade se refere a palavras e atos. Aí vem a terceira classe, que é uma virtude ligada ao nosso relacionamento conosco mesmo. Com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. 3 virtudes. As últimas virtudes têm a ver com o nosso relacionamento conosco mesmo. Fidelidade significa fé, lealdade. Descreve a pessoa que é digna de confiança. Isto é nós. É para nós mesmos. Precisamos produzir isto em nós. Fidelidade. E vem a mansidão, significa dócil submissão. É saber estar sob o controle de outrem. Entendeu? Às vezes não é fácil, mas nós temos que ser, principalmente na área ministerial, não é? Nós temos que ser submissos. Às vezes isso aqui também no lar, na família. Isso é para nós, tá? Mansidão. Domínio próprio significa autocontrole, domínio dos próprios desejos, das próprias apetites. Aplica-se a disciplina que os atletas exerciam sobre o próprio corpo. É o domínio cristão em relação ao sexo e às coisas do mundo.
é ter o domínio próprio, é ter o controle. E isso aqui, às vezes a pessoa diz, eu tenho todas essas virtudes, mas não tenho domínio próprio. Então, meu irmão, está faltando fruto em si. Alguma coisa está errada que não está certa. É o que a gente usa de linguagem. Alguma coisa está errada que não está certa. Então, o que tem que acontecer? Nós temos que entender se estamos errados, nós precisamos produzir. Se o Espírito Santo está em nós, que eu penso que está, é para nós produzirmos o fruto do Espírito. Entenda isso. Quando somos guiados pelo Espírito, aparece esse fruto que Paulo está falando aqui. Meus irmãos, somos chamados para frutificarmos para Deus, para o nosso próximo e para nós mesmos. Por isso, precisamos deixar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí você vai para a aplicação pessoal para encerrar com seus alunos e com a sua igreja. A liberdade cristã reside no fato de você poder fazer e não fazer. Noel é fazendo tudo o que desejamos, que demonstramos ser livres. A liberdade de Cristo nos obriga a não fazer o que não é correto, nós não podemos fazer. Podemos fazer o que é correto. Então, hoje nós aprendemos sobre o perigo, a liberdade cristã ameaçada. Ameaçada porque nós estamos aí, deixa eu falar uma coisa para você para encerrar. Nós estamos sendo, nos nossos dias hoje, contextualizando o evangelho das coisas. Há muitas igrejas, há muitas instituições indo para esse lado, o lado só da prosperidade. Importante você ter as coisas, mas as coisas, elas são nos acrescentadas. Eu não preciso brigar pelas coisas, eu não preciso me consagrar pelas coisas, eu não preciso fazer campanha pelas coisas, porque as coisas Deus me acrescenta quando eu busco primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas, Papai do céu vai me acrescentar. Entendeu? Então, a liberdade cristã hoje em dia está sendo ameaçada por muitas coisas. O evangelho das coisas. Vigie. Olhe para você, olhe para Deus, olhe para a sua vida e procure produzir esse fruto do Espírito que Deus está nos dando. Fomos libertos para servir a Deus, não por causa de coisas, fomos libertos do pecado que nos atormentava, que nos ameaçava, que nos escravizava. Hoje nós somos libertos por Cristo. Cristo Jesus nos libertou. Ei, irmão, professor, pastor, somos livres para servir a Deus. Livres para servir a Deus. E a carne não tem mais domínio sobre nós. Não produzimos, não temos mais. A natureza adâmica continua conosco. Mas temos que mortificar as obras da carne. Como mortificar? Tudo isso lendo a palavra, estudando a palavra, orando, jejuando, mantendo nossa comunhão com Deus. Tá bom? Deus abençoe você, professor, pastor. Deus abençoe sua família e tenha uma boa aula. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.